Fala galera, a Prefeitura de Belo Horizonte e o É Mesmo Cabral Podcast apresentam a vocês a websérie Minha Carreira Preta, aprovado pelo edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo. Venham assistir conosco histórias que inspiram, trazendo muita referência, protagonismo e principalmente possibilidades. Assistam o nosso episódio. Fala galera, sejam todos bem-vindos na websérie Minha Carreira Preta. Quem vos fala é Ariel Cabral, o mediador dessas conversas. Antes de apresentar o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, cabelo crespo, barba grisalha, estou com uma blusa verde, uma calça cinza, estou de óculos e um sapato preto. E hoje o nosso convidado é o Max Miller Júnior, o Max, né? Graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com uma passagem no Valores de Minas, tem histórias aí fora do Brasil, no exterior, principalmente na Dinamarca, atua hoje a Companhia de Dança do Palácio das Artes e participa, né, como jurado em alguns festivais do Brasil. Max, uma alegria, meu amigo, te receber aqui. Você que falou que seu corpo mexe o tempo todo, né? Ô, gente, prazer. Uma alegria te receber, meu caro. Eu queria que você fizesse sua autodescrição e depois se apresentasse para o nosso público. Quem que é o Max? Sorrisão, né? Bonitão, né? Falei com a Mariana que eu ia falar isso. Olá a todos, meu nome é Max Miller Júnior, eu sou um homem negro, de cabelo careca, eu tenho um cavanhaque preto, sorriso largo, aberto, como foi falado aqui, eu tenho 4 brincos do lado esquerdo da minha orelha, eu estou com uma roupa creme. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui nesse momento com você. E bora lá, bora falar sobre... Fala de onde você veio, Max. Quais são as suas origens, os primórdios lá do Max? Bom, eu sou Max, né? Antes de ser Max Miller Júnior, eu gosto de falar que eu sou o Max, né? Porque o Max Miller Júnior é o artista, né? Mas Max é a pessoa. Eu vim do Concórdia, eu vim da família da Solange Maria, do Robson Luiz. Eu venho de uma família com muitos tios, tias, é uma família grande. E essa família sempre foi muito festiva, né? Muito aventureira, aquele pagode do domingo, sábado agitado, muitos primos correndo. Então, eu venho da questão do movimento. Eu venho dessa coisa que é agitada, né? Venho do bairro Concórdia, que é um bairro muito cultural, que tem um olhar muito específico, né, para diversas questões. Então, em todo momento eu tive relação, né, com a cultura, com a arte. E aí me tornei essa pessoa que é muito inquieta, que se movimenta muito. E fui entendendo que eu precisava, né, me comunicar de algum modo, mover, até que eu cheguei no Valores de Minas. E aí foi no Valores de Minas que eu tive essa experiência de poder lidar com, né, diversos olhares da arte, teatro, dança, música, artes plásticas. E aí acabei ficando realmente na dança, que foi o que me conectou, né, assim, com todo, foi onde o coração pulsou mais forte. E desde lá eu nunca mais parei. Eu gosto de falar que eu não sei nem se foi eu que escolhi, né, parece que as coisas foram encaminhando e em algum momento eu entendi que era isso e fui seguindo, né, assim. E aí nunca mais parei e até então tenho desenvolvido diversas outras questões, né, trabalhos sempre voltadas para a dança, para a questão do corpo, para a questão do movimento. A gente fala da família da gente, né, muitas das nossas escolhas têm muito a ver do meio que a gente convive e a gente é criado, né? As referências e as influências que nós temos. Você falou da sua família, né? Aquele churrasco de domingo, aquela movimentação, aquele calor humano, né? Que uma família, principalmente uma família preta, que são muitos, tem aquele calor humano. Alguém na sua família tem essa veia pra dança, para ser bailarino? Essa pergunta é muito boa porque a minha mãe era passista, né, sambou durante muitos anos no Inconfidência Mineira. Então foi a primeira pessoa que eu vi em alguma questão de movimento enquanto dança, né? Mesmo que naquele momento eu não soubesse que é arte, cultura, o que, né, especificamente estava acontecendo, mas é a pessoa que me trouxe a referência. E aí familiar, né, falando assim de uma relação familiar, foi a minha mãe, com certeza. Já sambava na barriga dela, porque eu nasci no dia 4 de fevereiro. E de 93, que foi um ano do pré-carnaval. Então, assim, quando eu nasci, o carnaval iniciou. Então, minha mãe já estava sambando nos ensaios e eu na barriga dela. Então, assim, a referência pra mim veio da família, veio da minha mãe. E aí, durante muitos anos, a gente não teve dentro da família alguém que tivesse esse olhar artístico. E agora, mais recentemente, eu tenho um primo
em que ele é artista, assim, ele é super jovem ainda, super criança, mas que a gente já vê ele com a questão do movimento, e ele se coloca muito bem, se comunica muito bem, movendo, né? Então a família agora toda já olha pra isso e entende que né, essa é uma possibilidade, já entende que é uma possibilidade, né? O caminho pode seguir, né? Então, assim... Você vai criando espaço, né? Como se você criasse ali, sua mãe inicia com essa influência da música, da região, e de participar. Você começa a absorver isso, né? Porque o bebê absorve isso, né? Você vai absorvendo isso, aí quando na primeira fase você vai vendo, vai se influenciando com aquilo. Acaba que os nossos pais são nossas referências, né? A gente conversou aqui antes de a gente iniciar a gravação, tá falando da minha mãe, da comunicação, e agora a gente está falando da sua referência, da sua mãe em relação à dança. E aí você vê, é seu sobrinho que é? Isso. É sobrinho ou primo? É um primo. É um primo, né? Você já é um caminho para ele. Entendeu? Me tornei uma referência. Você tornou agora, uma né? referência de possível e principalmente, né? Não além a que sua mãe era uma referência, ainda é uma referência. Aí você pega tudo que você aprendeu com a sua mãe, o que você teve andando pelo mundo, e aí o seu priminho agora vai ter essas duas potências, né? O que você teve da sua mãe, o que você viu no mundo, e ele já cria outras perspectivas. É exatamente entendeu? Isso. E aí a gente vai falando da representatividade, né? Daqui 20, 50 anos pode ser que o mundo seja outro, né? Nossa, a gente total. espera que seja, né? Total. Principalmente para os nossos, né? Os corpos que são parecidos com os nossos. Falando um pouquinho dessa história sua, dessa referência da sua mãe, a gente falou do Valores de Minas, né? Que é um projeto que existiu, acredito que não exista mais, né? Não, atualmente né, se tornou Cicaut, né? Mas a questão do Valores de Minas em si ele não existe mais. Qual que é a importância do Qual foi a importância do Valores de Minas para você, assim, como artista, né? Bailarino. Total. A importância do Valores foi imensurável, assim, na minha carreira. Foi um impulso porque venho dessa realidade que é muito difícil, né, também. E o Valores de Minas foi quem pôde prover, né, assim, a continuidade da coisa. Era um projeto, né, cultural, artístico, e eles pagavam a passagem para ir, né? Eu tinha 15 anos quando iniciei no Valores de Minas, então eles pagavam passagem, alimentação, dava até material de higiene pessoal. Então, se não tivesse tido Valores enquanto um projeto social para viabilizar, não teria sido possível. Era uma realidade para mim muito distinta. A gente sabe que a dança também ainda tem um lugar que se a gente parar para olhar, né, que é muito caro, né? Você conseguir prover isso, é muito difícil você conseguir estar numa escola, você pagar tudo, né? Festival, uma matrícula, uma mensalidade, isso é muito difícil. E o Valores de Minas chegou para mim como uma possibilidade mesmo de dar continuidade, assim. Então foi extremamente importante. Se eu não tivesse tido esse primeiro impulso lá, provavelmente não teria, né, conseguido mesmo dar sequência, porque realmente por dificuldades mesmo, assim. A gente, assim, talvez eu fale uma bobagem aqui, mas ainda é elitista, né? Muito elitista, assim, Totalmente. A questão da dança, dos lugares, o acesso, né? Totalmente elitista. Não é uma bobagem pensar isso. Infelizmente, assim, né, é algo ainda muito concreto, muito comum. A gente sabe que tem modificado muito, né, e sobretudo por conta de projetos sociais, né, assim, cada vez mais a gente tem tido a entrada de diversas pessoas, mas é uma questão muito elitista a dança, né, o palco é um lugar de poder. E se a gente parar pra pensar também de dança, né, mas quais são as danças, né, assim, eu me iniciei num programa que era um programa para todos, né, assim, então era uma dança também para todos. Quando eu fui, né, especializar, estudar, eu comecei com balé clássico, que aí parte de uma dificuldade de que é uma dança que não é do Brasil, de uma cultura que não é nossa, né, de uma cultura que é branca, de algo que é importado, né, então... Se a gente parar ainda para pensar, tem esse lugar também muito elitista, inclusive dentro da dança, né? O balé clássico hoje ele tem uma ascensão gigantesca, né? Todo mundo quando pensa, imagina a pessoa bailarina, pensa logo naquela estrutura, né? Assim, a menina de meia calça rosa, com a quinta posição. Então é um lugar, né, de poder super elitista. Então, até para eu também entender isso dentro da dança, né? Quais as danças que eu ia atuar, que eu ia estudar, né? Me envolvi com jazz, me envolvi com a dança contemporânea agora, né? Que é onde eu também vejo corpos possíveis, né? Mais aberturas. Mas se parar para pensar no balé clássico, né? Assim, um outro caminhar, né? Assim, há um percurso diferente. Né? A gente vai entrar nesse ponto aí, eu vou querer entender um pouco mais, viu? Sobre as diversas danças, por onde você foi passando ali para poder ter essa formação que você tem hoje. A gente falando do Valores de Minas,
a questão da estrutura de um projeto que profissionaliza, né, ou que traz a perspectiva de profissionalizar esse jovem, é o que dá para ele a possibilidade de construir sonhos, construir carreira, decidir escolher um caminho. Então, assim, acredito que ali foi o pontapé que você conseguiu perceber que aquilo que tinha dentro de você, aquele movimento todo que o Marques ele poderia se profissionalizar com aquilo. E quando veio a federal, essa vontade de fazer um vestibular, de prestar um vestibular, de encarar uma federal, me fala disso aí um pouquinho. A minha mãe, né, sempre teve muita responsabilidade, assim, com a nossa criação, minha, dos meus irmãos, e sempre, a questão do estudo pra gente sempre foi uma coisa muito importante, assim, porque a minha mãe não estudou, né, assim, ela foi até a 4ª série, e ela sempre cobrou de mim pelo menos o 3º ano, assim, ela queria que eu, né, fechasse o ensino médio. E aí, quando eu comecei a dançar, houve uma preocupação dela, obviamente, como eu iria me sustentar. Porque a dança também é um olhar que é muito romantizado no lugar do não profissional, né? Assim, mas as pessoas até me perguntam, mas você recebe pra dançar? Eles te pagam pra você dançar? Ainda não é visto como uma profissão, né? Tem um lugar que ainda é romantizado, né? Assim, da arte. E minha mãe, naquele momento, preocupada com isso, vem com a pressão da continuidade com os estudos. Então, naquele momento, o acordo que ela fez comigo foi: tá ok você dançar, mas você vai ter que estudar. E aí, logo que eu finalizei o 3º ano, eu me matriculei num curso técnico. Não consegui me identificar, porque eu já estava completamente apaixonado pela arte, pela cultura, já ficava movendo o tempo inteiro. E ela, com a pressão, falou: vamos ter que fazer uma faculdade. E acho isso muito importante e interessante, porque não foi uma experiência dela, não foi a vivência que ela teve, mas foi o modo que ela entendeu que, para a melhoria que a gente teria de vida, os estudos seriam um caminho. Então veio com uma pressão da minha mãe. Logo após o 3º ano, para eu continuar a dançar, eu precisava estudar. E aí, na hora de também escolher o curso, eu falei: gente, eu não me interesso por nenhuma outra área, a não ser dança. E aí, junto a isso, com muita sorte, tinha o curso de dança na UFMG, que estava começando também. Eu sou da 4ª turma do curso. Bem recente. Muito recente. Então, nesse momento eu me matriculei no curso de dança. Na época ainda tinha 2 etapas para o curso de dança. Então eu fiz a prova, né? Fiz o Enem, como todo mundo, e fiz a área específica, que era em dança, e consegui ser aprovado. E aí é o momento que a minha mãe também permite que eu vá dançar, né? Porque ela entendeu que eu estava estudando, e na cabeça dela, se alguma coisa não desse certo, né? O estudo poderia me salvar. Então dei sequência na dança, tanto na universidade, quanto também, né, estudando, assim, de modo prático mesmo, né? Assim, fora da teoria. Mas veio com a influência da minha mãe também, né? Assim, mais uma vez me incentivando. Legal, né? A gente fala que é tão bom, e assim, e vendo um contexto geral dos jovens, né? Até o meu mesmo, me colocar nessa condição. Por muito tempo, eu não me via eu não sabia qual profissão que eu posso ter. Entendeu? Hoje eu sou advogado, hoje comunicando aqui no podcast, né? Que você me deu uma moral, falou assim que eu sou um comunicador. Super comunicador. Mas essa visão de que eu poderia ter uma profissão, saber o que eu quero fazer, quem eu sou no mundo, o que eu quero viver, o que eu quero fazer. E assim, desde cedo você já sabia exatamente o que você queria, né? Exato. Apesar de sua mãe colocar essa pressão, essa pressão real e necessária, né? Porque é um medo, né, de não ter uma vida, não ser feliz, de não conseguir se sustentar. Ela fazia essa pressão e essas exigências, né, que te levaram para onde você está hoje. Avaliando todo esse contexto aí da dança, da universidade, esses cursos, como que foi esse período bem breve assim da faculdade, desses primórdios assim de maneira mais profissional, né? Veio do Valores de Minas, a formação na Federal, e durante essa formação, o que você conseguiu extrair assim de potência assim do Max? Tem um lugar especial porque eu iniciei dança com olhar de hobby. Né? Geralmente a gente, quando é pequeno, você não pensa, vou ser um profissional da dança. Você imagina várias outras coisas na escola, né? Mas não ser um profissional. E eu entrei na dança sem saber que ela poderia ser uma profissão. Então, ao passar do momento do hobby, né? Que foi essa formação ali no Valores de Minas, era mais num lugar educacional, enquanto possibilidade ali de estar com outras pessoas. Para o momento que eu vou estudar no Palácio das Artes, pelo Balé Jovem Palácio das Artes, para chegar na UFMG, para chegar até hoje, né, passar por outras companhias e chegar no Palácio das Artes,
tem todo um percurso de entender que não seria mais um hobby, mas que seria uma profissão. E aí eu encontro a potência do Max Miller Jr., que é poder entender que eu, Max, quando iniciei, era só uma questão minha da dança, e que eu, Max Miller Jr., carregava diversas outras coisas comigo, né? No olhar profissional mesmo. Então, de tudo que veio desse percurso, que eu acho que eu mais consegui compreender é que aí nasce um outro olhar pra mim, que é o Max Miller Jr., que é um profissional, que aí consegue ter contato com o outro, que consegue educar, que consegue estudar, que consegue dançar, que consegue se comunicar de uma outra maneira, que é pelo movimento. Então, de tudo isso que, né, que eu fui passando, acho que o que ficou mais firme pra mim é também conseguir me entender enquanto profissional, né? Assim, de algo que eu imaginava que era só um hobby e dançava porque era meu amor, minha felicidade, mas que isso também paga minha conta, né? E que isso também me leva a conhecer um outro país, que isso também potencializa uma melhoria de vida para mim, para minha família, que o estudo é uma área de conhecimento em dança, não só hobby enquanto, vou mover, não, tem muito estudo, é uma área de pesquisa, que então, acho que abre-se um mundo para mim, porque aí me mostra que também tem uma potência profissional, né? E não somente pelo fazer, pelo hobby, e sim por uma possibilidade que é muito maior, né? Assim. Quando a gente não está nesses trabalhos mais antigos, né? O direito é uma profissão, uma das profissões mais antigas, ou a gente não está no meio corporativo, o meio... Porque a dança, né? A música, a arte, ela sempre teve no passado, né? Muito na informalidade, né? Na falta de credibilidade do mercado. E, assim, além de um contexto histórico da arte, tem um contexto histórico racial, né? A gente está falando de uma área que é elitista, de um acesso, né, formado na Federal, ingressado no Palácio das Artes. Que você acha que você teve de atributo assim que te fez chegar nesses lugares assim? Você falou assim antes comigo que você é muito inquieto, né, de pensamento. Eu sei que tem muita gente nos escutando aqui, nos vendo, que talvez tenha esse desejo, e aí talvez você vai ser a primeira referência dessas pessoas. Acesse esse jovem inquieto e obstinado. O que ele teve assim de recurso, ou ele criou esses recursos internos? O que você fez, Max, para você poder estar nesses lugares? Tem um lugar da insistência muito grande, que é um lugar de resistência mesmo, assim. A gente tava conversando antes, eu te falei isso, né? Eu sinto que os lugares não estão dados pra gente. É mais difícil a caminhada, mas ela é possível. E eu sinto que eu tive um lugar de insistência muito grande. Com a minha mãe, com quem tava perto de mim, com os professores. Eu não venho sozinho, né? Muita gente possibilitou. Desde o Valores de Minas, depois muitas pessoas passaram pela minha trajetória e até hoje passam, né? E agora eu tô com esse olhar de como é que eu vou trazer todo mundo comigo. Porque também não adianta eu vencer e olhar pra trás e a galera que tava comigo não me acompanhou. E o que eu diria hoje é o lugar de insistência, sabe? Assim, de que a gente precisa insistir mesmo. Ir mais, sabe? Eu falava que eu era chato. Eu pegava a primeira turma, que é o que eu podia, e as outras que eu não podia fazer na escola, eu ficava lá do lado de fora olhando pelo vidro. Eu via pela janela as aulas e insistia naquilo, né? Falava, eu quero. Então, as possibilidades não estão dadas, nada é tão fácil, vai ser mais difícil, mas eu acredito que o lugar que me levou, que me arrastou mesmo, foi a insistência, assim, foi o desejo de continuar, sabe? Foi não abrir mão, com toda a dificuldade que tinha, né? Financeira, estrutural, de conhecimento, mas uma insistência muito forte. E claro, possibilitado por, né, N questões, bolsas, né, incentivo. Eu não posso deixar também, né, de falar isso. As pessoas foram muito especiais mesmo na minha caminhada, assim, né? A minha mãe, que nunca desacreditou, que não largou, que impulsionou. Então eu acho que tem todo um percurso que pra mim foi o que fez o sentido, assim, sabe? Eu poder realmente insistir e poder ter as pessoas ali comigo também me impulsionando, né, acreditando. Né? Eu conseguindo ter o olhar para essas referências. E aí eu acho que é a questão do movimento, né? Nunca parar, assim, sempre continuar. Seguir. Até hoje eu tenho essa sensação de que eu tô seguindo, né? Eu costumo falar que o próximo passo é sempre o melhor. Né? A gente dá o primeiro, aí dá um próximo e segue. As coisas vão se abrir, vão se mover mesmo. É o corpo, né? Exato. É como se fosse o corpo, né? Exato. Tá sempre em movimento. E o corpo, quando ele para, né? As articulações enrijecem. Exatamente. É a vida, né? O corpo é a vida, né? Se a gente pensar assim de alguma maneira mais filosófica, né?
E eu fico pensando muito, o corpo é muito inteligente, né? A gente manda uma informação pro corpo e ele logo responde. E aí você tá conectando isso com a vida, e pra mim é exatamente isso, né? A gente dá um movimento pra ela vai responder alguma coisa. Pode ser de um modo que não é como a gente imaginou, mas algo se movimenta. Algo acontece ali e a gente, né, vai costurando, né? Como você diz, você é advogado, mas tá aqui comunicando, né? Encontrou um modo de se comunicar, né? Assim, eu era aquela criança inquieta. Arrumou um modo, né, de dançar, de organizar, né? Então acho que tem toda a relação pra mim, movimento, vida e trajetória, né? Assim. Se a gente falou das áreas de dança, me fala aí, quais são suas áreas de dança, assim, que você tem maior apreço e a formação que te... Eu fiz uma formação bem especial em dança, né? Assim, é uma oportunidade eu poder estudar tudo que eu estudei. Porque geralmente a gente fala, eu danço. Aí a pessoa acha que você dança tudo, né? Todas as modalidades. Que eu danço forró, que eu danço hip hop, que eu faço balé, que eu faço contemporâneo, que eu faço jazz. E dança com D maiúsculo são muitas, né? Assim, eu tive a oportunidade mais fortemente, formalmente, de estudar danças mais acadêmicas, né? Que é o balé clássico, o jazz, dança contemporânea. E mesmo na universidade também, estudando dança enquanto área de conhecimento, sempre voltada, né, para essa linguagem dentro dessas modalidades, da contemporaneidade, do balé, da dança popular. E a minha coisa mais firme, a coisa mais forte atualmente, realmente tem sido com o jazz e com a dança contemporânea, né? É o que eu consigo mover, é o que eu consigo estudar, aprofundar um pouco mais, eu tenho um pouco mais de apego mesmo. Eu acabei me envolvendo com diversas modalidades, dentro da área da dança, com diversos trajetórias e formatos, né? Então, assim, estive professor, estive só bailarino, estive professor e bailarino, estive intérprete, criador, coreógrafo, diretor. E pra mim é muito especial porque eu consigo realmente alcançar de ponta a ponta dentro da área. Você pode entrar para a área da dança e você ser realmente... Não, eu quero ser só bailarino. Não, minha paixão é ensinar, eu quero ser professor. Não, eu já gosto realmente de estar por trás, eu quero ser coreógrafo. E eu sinto que eu tô envolvido na dança com tudo. De uma ponta a outra. A minha paixão é o jazz e o contemporâneo, mas dentro disso eu adoro dirigir, adoro dar aula, eu adoro coreografar. E são coisas diferentes, né, dentro da área. Eu adoro dançar. O confortável pra mim, que eu já entendi que é o que eu gosto, é mover. Então, quando eu tô no palco, é onde eu sinto a potência que eu tenho. Mas eu consigo desenvolver todas as outras de um modo que também é muito especial pra mim. Tá dentro ali do seu campo, né? Exato. Tudo de que vibração, envolve, né? Tudo que envolve a dança, eu sinto que é o que a gente tava falando anteriormente agora, né? É um movimento, algo se abre. Às vezes aparenta ser uma coisa que eu não vou entender muito bem e aí começa a fazer um sentido pelo fazer, né? Pelo mover. Me fala um pouquinho das suas experiências aí que você teve fora do Brasil. Você ficou um tempo fora, salvo engano, na Dinamarca, né? Exatamente. Conta pra gente aí como que foi essa experiência e o que te levou, como que você chegou lá, né? Eu fui pra Dinamarca a partir de um convite. Eu dancei no Balé Jovem, e pelo Balé Jovem eu conheci diversos coreógrafos, né? É um grupo de formação em que não tem um coreógrafo residente, então você conhece muitas pessoas ao longo da trajetória. E eu fiquei no Balé Jovem durante 5 anos, então eu conheci muitas pessoas. A partir desse encontro com diversos coreógrafos, surge um convite para poder dançar na Dinamarca. E essa pessoa, com muito carinho, me convida para, né, para fazer parte do grupo, que é o Coma Balé, né, como um artista convidado, o que é algo muito inédito dentro da área, porque geralmente a gente faz audições, né, a gente passa por uma seleção, e eu recebi um convite. Então isso é algo muito específico, né, assim, e é reflexo de uma trajetória, de uma dedicação. Uma insistência. Uma insistência, né, voltamos lá, em mim especificamente foi a insistência. E aí fiquei na Dinamarca durante um tempo, dançando como artista convidado dessa companhia. Estou retornando agora, no próximo mês, vou novamente para essa companhia. Acabei sendo estruturado, né, por essa companhia como um artista convidado, então eu tenho, de fato, agora um vínculo com a companhia, né, assim, tive a oportunidade lá também de coreografar, né, para outros grupos da cidade, dancei em eventos fechados também, né, na cidade, então foi muito especial. A Dinamarca se abriu para mim também profissionalmente, porque foi o primeiro momento que eu saí do Brasil, né, assim, então
Isso também é mais um passo na carreira, né? Assim, a gente às vezes está comunicando, né? Tá podendo dançar perto, né? Num polo eu sempre fui um artista muito setorial, né? Muito Belo Horizonte. Belo Horizonte me abraçou muito bem com a arte. Eu consigo circular em todos os grupos praticamente de dança da cidade, eu já circulei. Ou dando aula, ou fazendo aula, ou coreografando. E aí, em algum momento, eu tava precisando abrir um pouco esse campo, e aí fui para muito distante, né? Porque pensar lá no norte do planeta, né? Assim, a pontinha lá na Dinamarca. E foi muito especial. Foi uma experiência realmente muito especial. E toda a dificuldade que isso também me trouxe, né? Que é a relação com a linguagem, com a cultura. É um país completamente branco, né? Com outro olhar, com outra cultura. Ter um artista negro também, né? Assim, convidado dentro dessa companhia, isso também movimenta a estrutura, né? De uma companhia. Então, foi uma trajetória muito linda, assim, foi muito especial. E mais feliz agora com o convite, sempre, né? Em aberto, então tô retornando agora. Ter essa possibilidade de fazer ponte, né? Sigo aqui no meu país, sigo na minha cidade, fazendo. Né, cultura aqui, mas também já começando a ampliar, né? Começando a ter outras oportunidades mesmo. E assim, é importante, né? A gente vivenciar o não comum, né? O incomum, né? É muito importante. É isso que o artista necessariamente ele tem que ter esse contato com o mundo, né? O externo, né? E o tanto que isso se abre pra gente. Quando eu retorno da Dinamarca, eu retorno com muitas questões. Porque foi a primeira vez que eu estive fora, então foi um desafio muito grande, cultural, com a língua. E aí fui convidado por um outro projeto social para coreografar, né? Que era o Corpo Cidadão, o GED, é um grupo experimental de dança. E nesse encontro eu levo uma temática de coisas que eu vivenciei na Dinamarca. Então, como que esse contato que se abre, isso também atravessa a gente. E agora, mais recentemente, eu estou dirigindo uma peça no Palácio das Artes, que é para a escola, né, que é o Cefart, que também foi um lugar onde eu, né, passei e retornei agora esse ano como diretor. E a temática também veio por conta da Dinamarca, assim, de algo que eu vivenciei lá, né? O espetáculo chama Todo Mundo é o Mundo. E fez paralelo com um lugar que eu estava na Dinamarca e que eu vi um papel escrito numa mesa que dizia: você é único no mundo, assim como todo mundo. E isso me bateu muito forte quando eu li, porque eu falei, nossa, eu sou único no mundo, mas assim como você, assim como todo mundo que está ouvindo a gente. E aí, dentro disso, por conta desse contato com esse papel lá no outro país, resolvi fazer um espetáculo Todo Mundo é o Mundo, e que trata dessas temáticas, né? De como que você é especial, eu também. E a junção de tudo isso é de que todos nós somos importantes, né? Mas por conta dessas experiências, né? De poder se abrir um campo, né? O artista, ele tem uma... Eu tenho uma ideia do artista. O artista, ele sempre tem uma questão, assim, de um olhar muito sensível, né? É um detalhe de uma folha, de uma árvore, de uma imagem ali do cotidiano social. Uma leitura que você faz de um trecho de alguma coisa que está por aí no mundo. E aí isso vai construindo, né? E é claro, né? A gente fala assim, foi para a Dinamarca, teve toda a influência lá, hoje você consegue fazer cultura com essa interferência, essa influência que você teve lá. E tem que estar em movimento, né? Seja o movimento do corpo, seja o movimento da mente, do olhar, né, para o mundo, né? Não só ficar restrito às vezes aqui. É importante, a gente gosta, né? O mineiro tem... O Belo Horizontino em si, ele tem essa questão de ficar quietinho, tem um né? jeitinho, né? Quietinho. Mas é importante, né? Pra gente enxergar perspectivas. Você falou da questão dessa formação, principalmente no jazz hoje, fazendo essas direções. Como que você faz a gestão da sua carreira? Do profissional, Max Miller Júnior, como que você faz a gestão dessa carreira que te traz essa possibilidade de sustentar de maneira digna? Isso é algo muito especial e importante, e que eu comecei há algum tempo começar a refletir sobre, mas, né, dando mais atenção, porque a gente sabe que também na arte, né, dentro da área, no meu campo, a dança, a gente tem um tempo hábil muito curto. Porque eu estou bailarino, né? Assim, esse corpo que aqui está ainda tem uma potência muscular mesmo, de vida. E com o passar do tempo isso vai modificando, né? Isso vai encerrando. Então eu posso ser bailarino sim, pro resto da minha vida. Mas de algum modo isso vai parar, né? Isso vai mover, vai diminuir a potência. E aí olhando para tudo isso, lá atrás eu já comecei a entender que outras áreas eu consigo estar dentro da dança, que não somente a potência do bailarino. E aí nasce o diretor, o coreógrafo, o professor, que não necessariamente eu estou atuando diretamente, eu estou no palco, mas é uma possibilidade, né, de prover. E aí, dentro de tudo isso, após pandemia agora, eu acabei
assim, me apaixonando muito pela questão do audiovisual. E aí tô muito agora ligado às questões de como potencializar também a dança num quesito que não tá só no meu corpo. E aí eu tô interessado em registros, documentar a dança, fazer registro de dança. Isso também é mais uma ferramenta que eu consigo acessar. Trago a questão da dança comigo, mas com outro olhar. E aí, recentemente, agora, lancei uma empresa, né, que se chama Plano Sequência, que é uma produção de dança e audiovisual. E pela minha paixão que eu tenho desenvolvido mesmo, assim, com audiovisual. Então, plano no lugar do audiovisual e sequência também relacionada à dança. E aí tenho realmente sentido desejo de fazer registros. Então tenho desenvolvido também videodanças. Comecei a me dirigir outras pessoas também para videodança. Tenho lançado documentários, né? Lancei um documentário mais recente agora, né? Da Companhia de Dança do Palácio das Artes, de um processo artístico que a gente viveu. Porque muitas vezes as pessoas acompanham a gente no palco. Então você chega pro espetáculo, você tá vendo o espetáculo, tá tudo pronto, a pessoa assiste. Mas os bastidores, às vezes as pessoas não têm tanto acesso. Aí eu fiquei interessado em compartilhar isso. Então, tô agora registrando a chegada do coreógrafo. O que ele pensa? O que ele quer com essa obra? Por que ele escolheu essa roupa? Por quê? E é mais um modo de compartilhar a dança com as pessoas com outro olhar. Então, pensando em gestão de carreira, o que eu tenho feito é dado atenção pro meu corpo, do jeito que ele tá agora, mas também entendendo que isso vai passar. Que em algum momento vai acabar, né? A potência enquanto bailarino. E aí, então, já tenho me interessado por outras áreas dentro da própria área. E isso tem feito uma possibilidade, assim, de financeira mesmo, né? Assim, de sobrevivência. Poder ser diretor, poder ser coreógrafo, também sou bailarino. Isso é mais uma possibilidade, né? Assim. A gente falando do Max, o insistente, né? Quando você começa a enxergar a potência... E ela no seu caso, é físico, né? O físico, ele vai chegar um dia, né? O corpo, ele vai estar numa idade que é natural dele, né? Exatamente. Às vezes até pelo próprio desgaste mesmo da vida do artista, do bailarino, né? Exatamente. Que o corpo trabalha assim, é um atleta, né? Eu falo que a gente corre maratona todo dia, né? Eu tô usando a potência do meu corpo mais do que muitas pessoas, gente, né? Assim, exato. então... E é igual ator, né? Ele acessa mais emoções em um curto período de tempo do que muitas pessoas às vezes vão sentir numa vida inteira. E a mesma coisa é o bailarino, assim. Eu ainda não tive nenhuma relação de cirurgia, nem nada, mas eu já tenho diversas coisas no meu corpo que eu já sinto que estão debilitadas, né? O joelho, o menisco. Então, assim, há um desgaste, né, com o tempo e que é natural, porque eu estou em potência de atleta, né, assim... a este período da vida mais intensificado, né? A gente tá falando de carreira, né? Porque a websérie, ela tem essa proposta aqui da gente trazer as potências aqui regionais, para contar um pouquinho, trazer perspectiva que é possível você viver porque tem essa questão, né, do direito. Você é advogado, você tem grana, você vive bem e tal. Mas a gente vive numa sociedade onde o racismo ele é estrutural, sistêmico. Então, assim, mesmo sendo essas profissões que são antigas, para a gente se manter é difícil. A sustentabilidade do nosso negócio. Mas é bom a gente trazer pessoas como você aqui, porque assim, eu como mediador dessa conversa, eu me sinto lisonjeado, porque eu fico até aprendendo como conduzir, no momento de dificuldade, qual que é o recurso que você utilizou para não desistir. Sim. É a insistência. E esse olhar também de que é possível a gente ser influenciado pelo mundo. É só a gente disponibilizar, estar nos lugares, de fazer a coisa acontecer. Aí falando da carreira, da sustentabilidade, de isso, que isso trouxe perspectiva para você, ajuda a trazer melhores condições para sua família, te ajuda a ser feliz, né? Porque dinheiro no bolso e vivendo daquilo que vive é um privilégio. Exato. Muita gente que está nos escutando, às vezes não tem nunca viveu uma vida que era a vida que ela queria viver. Sim. E aí vê aquele menino forte, com um sorriso largo, como que sua mãe chama? Solange. O filho da Solange, com essa potência da própria existência, sabe? A liberdade de um homem e de uma mulher, principalmente os homens e mulheres negras, é a possibilidade de viver a própria existência de maneira digna. Eu Exato. gosto de dançar, eu nasci para fazer isso. Eu tive o privilégio nesse momento do mundo de viver do meu sonho. E ter a gestão da minha carreira, do meu tempo, do meu financeiro. Max, a gente vai pensando na vida e nos aspectos, né?
que você indicaria para esses jovens que hoje não tem o Valores de Minas, né? Não sei se tem grandes projetos igual Valores que acessam essas pessoas. Sei que tem a companhia do Palácio das Artes, tem projetos voltados para isso. O que você indicaria para a galera da arte, assim? Não só o bailarino, a galera da arte em geral, assim, porque é um desafio muito comum, né? Muito. Para quem está no teatro, para quem está na dança. O que você indicaria, deixaria assim de elemento assim humano ou uma coisa prática assim para essas pessoas acessarem assim? É muito especial para mim pensar que o fato da gente poder ser a gente é uma potência muito grande. E aí, para eu que tô numa área que é muito específica, que é a dança, às vezes é pedido exatamente a sua potência, né? Então você se conhecer é algo muito especial. Eu ser essa pessoa insistente, com um sorriso aberto, com a não desistência da coisa, foi o que foi muito especial para mim. Então o que eu deixaria aqui como uma indicação é que a gente realmente possa acolher as nossas dificuldades, nossas potências também, porque elas são os nossos diferenciais, né? E isso dentro dessa área especificamente tem muita força, né? Porque geralmente a gente é condicionado a ser todo mundo igual, todo mundo vai fazer a mesma aula, todo mundo vai aprender o mesmo passo. Mas como que você faz aquilo? Eu sou um bailarino mineiro. Eu tenho relação com o congado direto da minha família. Eu tenho relação com o samba, por conta Com a daquele capoeira, domingo, né? da capoeira, da minha mãe que era sambista. Então, eu deixaria hoje um sentido da gente acolher as nossas potências, até aquilo que a gente acha que não é o nosso grande diferencial. Você é um comunicador, por isso eu falei, você é comunicador. Você é um advogado, mas você é um advogado comunicador. Isso é uma potência também. Então, eu deixaria isso como o maior sentido, assim, pra gente acolher realmente aquilo que a gente tem na gente, que é algo que nos potencializa e é o que faz diferente, né? Isso pra dentro da minha área. E especificamente, a gente tem mais acesso hoje ainda. Eu percebo que, diferente de quando eu iniciei lá atrás, em 2008, a gente tem mais acesso, né? No próprio Palácio das Artes tem muitas coisas gratuitas. O curso de dança do Cefart é gratuito, então você pode estudar dança gratuitamente. As bolsas seguem. Eu estudei numa universidade que é pública, né? A gente sabe a dificuldade que é, sim, para entrar, né? Eu tive uma escolaridade, né? Assim, a minha parte da escola, assim, esse momento, esse período meu escolar foi muito conturbado, né? Vim de uma escola que conseguia prover para mim até um certo caminho, e depois eu fui buscar com o que eu podia, com o que eu tinha. Eu lembro de pegar a Barça para conseguir ler coisas. E hoje a gente tem internet, então a gente tem muito acesso na internet, tem muita coisa gratuita. Eu sigo fazendo muita coisa disponibilizando gratuitamente. A gente tem muita verba pública, né? A gente tem que correr atrás disso também, porque é nosso, é um direito nosso. Então, eu diria que tem acesso e a gente tem que ir mesmo, sabe? A gente volta na insistência, né? Insistir. Procurar mesmo e, né, assim, precisando conectar com pessoas que já estão fazendo, né, é um bom meio da gente começar, né, assim, olhar como é que fez, como que traçou, como que chegou, porque o acesso tem, mas a gente pode realmente cavar mais, procurar, buscar nossos direitos e ir atrás. Eu tenho percebido isso, assim, que a coisa ampliou de 2008, quando eu comecei lá pra cá, ampliou e muito, né, assim, tem mais projetos, tem mais coisas para fazer, né? Então tem mais possibilidade. Exato. Para mim mudou, né? Assim, a coisa ainda continua caminhando, né? A gente ainda, é o que eu disse, o espaço não está dado, mas existe sim possibilidade, principalmente dentro da área, né? Assim, que é onde eu passo por esse atravessamento, sobretudo para os homens, que também ainda é um outro vínculo dentro da área, né? Tem o sonho da bailarina, mas e o sonho do bailarino, né? Do homem. Isso também é um lugar diferente. Então, para nós homens também há uma possibilidade, né? Com mais bolsas, com mais acessos, né? É uma chamada a mais dentro da área mesmo. Você é uma pessoa feliz, Max? Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Eu brinco que eu trabalho sem parar, né? Eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu sou feliz exatamente por isso, porque eu tô podendo mover, eu tô podendo possibilitar, tô podendo viver, né? Sou uma pessoa muito apaixonada, assim, pela vida, então eu sou muito feliz. E eu consigo reconhecer felicidade em mim quando eu tô em movimento, assim. Quando eu entro de férias, ali em janeiro, que as coisas param e porque precisa parar um tempo, eu me sinto triste. Parece que falta alguma coisa, né? E eu sei o que tá faltando. É a conexão, é a comunicação, é a dança, né? O mover. Então, eu sou feliz porque eu posso fazer isso, assim. Eu me encontrei.
Sou muito feliz. Se pudesse deixar um recado lá pro Max, e não é nem clichê, não cheguei nem a pensar nesse roteiro, mas é que seu olho tá brilhando, eu pensei assim, se você pudesse acessar o Max com 15 anos, iniciando no Valores, o que você falaria pra ele? Nossa, eu nunca nem pensei nisso. Olha, eu diria pra ele seguir, porque vai dar tudo certo. E que ele pode conquistar tudo que ele quiser. Tudo, assim, sabe? Eu fui percebendo isso ao longo. Então eu diria isso pro Max, de 15 anos atrás, assim, pra ele continuar, porque ele pode conquistar tudo que ele quiser, né, assim. E que não vai ser fácil, não foi, né? O caminho não tava dado, muita insistência, mas pra ele seguir, assim, porque foi pro caminho bom, né? Foi pro caminho que tinha que ir, assim. Eu tenho muito orgulho da trajetória, sabe, assim, das pessoas que eu conheci, dos lugares onde eu passei, pra onde eu tô caminhando, né? Ainda tô em movimento. Então eu diria pra ele continuar, assim, eu diria ele há 15 anos atrás, siga, vai dar tudo certo. E acalmar, né, o coração. A gente, né, assim, às vezes, por ser uma área da arte, né, a gente às vezes até romantiza muito, né? Não, tem muito sofrimento, tem muita decepção também, né? Muito trabalho, né? Muita competição, né? Assim, é uma área de que um ou outro vai se realmente sobressair, né? Assim, se a gente parar para pensar em grandes potências, grandes referências a nível, inclusive, nacional, é um ou outro. Então, eu diria para acalmar o coração, né? As coisas vão caminhar, assim, que vai dar tudo certo, que dá. Meu amigo, a gente está caminhando para o final aqui do podcast. Queria te agradecer imensamente esse olhar brilhante, essa questão visceral mesmo, né? A pessoa que... Eu acho que protagonismo a gente tem que começar a ter com a nossa própria existência. Total. O protagonismo, ele existe, ele acontece quando o ser humano ele decide viver a existência dele da maneira mais plena possível. E qual a maneira mais plena possível para você viver a sua existência? É sendo feliz com aquilo que você faz. Com o corpo que você tem, com a vida que você buscou ter, com a mente, com as emoções que você tem. Então, assim, é muito bom, cara, ver alguém com vontade de viver e esse brilho no olhar. Eu já saio daqui melhor do que eu cheguei, não vou mentir, não. A gente tá chegando no final, você já deixou essa mensagem linda, mas eu deixo também um espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem para alguém, deixar também suas redes sociais, pra gente te encontrar, onde achar o Max, né? Cabral, eu que agradeço muito pela oportunidade. Quando eu cheguei aqui, a gente tava até conversando, eu falei, às vezes é difícil a gente poder falar da gente, né? Eu faço muitas coisas, eu tô inserido em muitos contextos, mas poucas pessoas às vezes sabem de mim, sabem que a minha mãe chama Solange, sabe que eu vim do Concórdia, me vê lá no palco, né, em algo que já tá projetado. Eu queria agradecer por essa oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando, agradecer a todo mundo que também tá aqui escutando, né, que se disponibiliza em algum momento poder se conectar com a gente, né. E te agradecer por ser um comunicador, por tornar esse momento muito tranquilo, muito possível. Te agradecer mesmo, eu tô saindo daqui também muito feliz. E convidar todo mundo para me acompanhar muito, né? Tem muita arte aí que eu quero compartilhar com o mundo. Eu escolhi fazer isso porque de algum modo é onde eu consigo me conectar com o mundo. Acho que a coisa que mais fica para mim é isso. A dança, pra mim, é a possibilidade do meu olho brilhar e me comunicar com você, e você querer ir assistir e outras pessoas acessarem isso. Então, convidar todo mundo pra me acompanhar no Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, que é Max, com 2 As, Dance, e Max Júnior. E agora, mais recentemente, Plano Sequência Produções, né? Que eu vou começar a desenvolver diversas coisas. Então, me procurem por lá, no Instagram, no YouTube. E com certeza a gente vai, né, se acompanhando. Eu vou sendo movido aí pelo mundo e o mundo também me move. Então, em algum momento, nada é à toa, né? Assim, então, queria agradecer mesmo por esse momento de estar aqui. Isso com certeza vai mudar pra mim também, minha vida. Viu? Satisfação, viu? Bom demais te receber. Uma alegria te receber, saber da sua trajetória. Deixa um abração pra Solange, né? Sim. A Solange minha mãe chama Sônia, né? E eu tenho uma tia que chama Solange. Então, é os S's da nossa vida que fizeram essa transformação toda, né? Te agradeço reforçando aqui. Sigam o Max aí na rede social, pessoal. A gente vai deixar a descrição nesse vídeo. A gente caminhou aqui para o final dessa websérie, desse episódio com o Max. Esse cara humano, esse artista maravilhoso. E esse ser humano que realmente busca se encontrar no mundo. E a partir da transformação própria, ele transforma o outro. Sigam o nosso podcast também. E aguarde a gente para novos episódios. Um abraço a todos e fiquem com Deus.